Organizados aqui. Pessoal, então, antes da gente iniciar, de fato, disponibilizar aqui os slides da aula de hoje, só passar uns recadinhos, né? Em breve, nós iniciaremos novamente uma semana de provas bimestrais, ok? Qual foi o assunto trabalhado aqui nesse bimestre? A gente falou sobre histologia, a gente teve 4 aulas falando sobre os tecidos que compõem o nosso organismo, certo? Então, foram quais? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Esses 4 tecidos. A gente se dedicou, então, a algumas aulas falando um pouquinho dessa combinação de tecidos para formar a estrutura do nosso corpo. E a gente vai agora, nessas últimas semanas, se dedicar um pouco à embriologia, ou seja, ao estudo da formação do embrião e do ser vivo. Né? Em breve, a gente já vai começar, na verdade, a fazer uma revisão, um apanhado geral, para que a gente possa ter a nossa semana aí de provas, fazer uma prova tranquila. Né? Como o professor falou, é importante que você não deixe de fazer as questões de frequência. A questão de frequência é importante para que você tenha um ponto na matéria. Tudo bem? Beleza. Eu gostaria de saber, antes da gente começar a nossa aula, se alguém tem alguma pergunta, pessoal, algo que não ficou claro, gostaria de aproveitar a hora agora. Todo mundo está tranquilo por enquanto? Professor, a minha dúvida é sobre o projeto integrador. Você fala no final da aula ou pode ser agora? Vamos aproveitar agora. Então, eu recebi o e-mail lá da aprovação com umas coisas para corrigir. Aí eu reenviei e eu não recebi nada. Eu tenho que esperar receber ou... Provavelmente não. Eu já posso afirmar para você, né? Você não vai receber um segundo envio, né? Se você recebeu pedindo coisas para você arrumar, é sinal de que quando você arrumasse isso, o seu trabalho vai ser publicado, certo? Então você não vai receber nenhuma confirmação ou trabalho devolvido com mais coisas. Isso não vai acontecer. Bom? Uhum. E sobre lá a mídia, a imagem lá que a gente tem que fazer, eu deveria ter mandado junto ou eu ainda tenho que mandar? Não, pelo que eu conferi, pelo que eu me lembro, e me corrijam se o professor estiver errado, né? Vocês deveriam mandar no começo de dezembro, certo? Final de novembro, começo de dezembro, o trabalho de vocês. O conteúdo Isso. digital. Isso, né? Então, Uhum. não. Você não precisa mandar para lá. Você só tem que mandar primeiro do projeto integrador. Sabe qual que é o e-mail? Sei. Projeto integrador, farmácia, Farmácia, @gmail. Isso. Isso. Só tem que mandar lá. Só isso. Uhum. Então, a imagem eu envio agora no final do mês, início do mês de dezembro. Justamente. Isso mesmo. Tá bom, era essa a minha dúvida. Beleza. Obrigada. Aproveitando até o contexto, pessoal, vamos supor que tenha acontecido com alguém aqui isso, né? Ah, professor, eu não recebi resposta nenhuma. Desde que eu mandei meu trabalho, eu não recebi resposta. Mas eu mandei o trabalho. O que pode ter acontecido? Bom, veja bem, pessoal. Nem todo mundo vai ter o seu trabalho publicado. Porque quem lê o trabalho, o parecerista, né, o professor que corrigiu o trabalho, não o professor Bruno, algum professor que recebeu o trabalho, tem vários, né? Ele possivelmente não julga que o teu trabalho estava apto, estava bom para ser publicado. Talvez por um motivo ou por outro, enfim, né? Isso não quer dizer que você vai tirar 0. Se você mandou seu trabalho, você vai ganhar alguma nota, certo? Então, a pessoa ter mandado o trabalho e não ter sido publicado não é sinônimo de tirar 0, muito pelo contrário. Todo mundo que mandou seu trabalho terá nota. Nem todo mundo que mandou vai ter o seu trabalho publicado. Dá para entender a diferença? Tem muitos alunos que, porque até agora não receberam nenhuma resposta, estão muito preocupados que tiraram 0. Não, não tem nada a ver. Né? Quem dá nota do projeto integrador é um professor, quem aceita a tua publicação não é outro professor, não tem nada a ver. Tudo bem, pessoal? Acho que isso está tranquilo. Né? Beleza. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Então tá bom. Se tiver perguntas, pode aproveitar o final da aula também, ou interromper o professor ao longo da aula. Né? Bom, o que a gente vai fazer agora então, pessoal? Agora a gente vai iniciar a terceira parte do nosso conteúdo, que é a embriologia, né? Que é um conteúdo bem diferente do que a gente vinha estudando agora,
e o professor considera muito importante. Né? Embriologia é o estudo do embrião, o estudo da formação da nossa vida. Né? Ele é algo, na verdade, bastante complexo e que a gente tem que ver com muita calma. Né? Aqui a gente, então, o professor vai colocar os nossos slides para ser lotados, né? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Só o computadorzinho está meio travado ainda, né? Vamos lá, o professor vai aqui apresentar. E beleza, estamos agora compartilhando o slide. Né? Bom, desde que o homem ele começou a se interessar pelo estudo da vida, ele procurou entender um pouquinho como os seres vivos surgiam. Então, a gente tem, por exemplo, algumas áreas da ciência que já começaram muito tempo atrás. Né? A embriologia, ela é um estudo que, apesar de você não encontrar todo dia por aí, né, então, fotos pela internet, livros, ela é uma ciência que começou já na antiguidade. Né? Existiam aqueles filósofos gregos, como, por exemplo, o Aristóteles, que já se interessavam em tentar descobrir um pouquinho como que surgem os seres vivos. Né? E de lá para cá, a gente evoluiu muito. Né? Nesse slide aqui, a gente mostra um pouquinho um sapo. Né? A gente está mostrando aqui, na verdade, um anfíbio, né? Que você pode parar para pensar, nossa, mas isso não tem nada a ver com o ser humano, né? Na verdade, tem. Né? Todo ser vivo, ele tem uma vida dividida em fases. Né? E existe um cientista muito famoso que fala que não é nem o nascimento, nem o casamento, nem a morte, a parte mais importante da nossa vida, e sim a nossa fase de embrião. Né? Quer dizer, ele está obviamente brincando quando ele está falando essa frase, né? Mas qual que é o contexto por trás dessa informação? A embriologia, o período em que você inicia a formação do teu corpo, né, na vida intrauterina, durante a gestação, é uma fase muito intensa. É uma fase em que você, enquanto é só uma célula, né, passa por muitas transformações. O embrião nada mais é do que uma estrutura que vai se dividir, vai se transformar até chegar no que a gente chama de feto. Tá? O que é o feto? Feto é quando você está no início da sua vida e você já tem um corpo definido. Né? Quando você, por exemplo, vê uma mãe, você vê os pais, por exemplo, lá no teste, o pré-natal, que vai a mãe e o pai verem por ultrassom o sexo da criança, por exemplo, ou ver a criancinha, né, no útero, a gente tem a ideia de que aquele ser vivo, ele apareceu assim, desse jeito, né? Por exemplo, o médico, a médica vai identificar, assim, é um menino, ou uma menina, né? Dá a impressão de que o bebezinho, ele, assim, num passe de mágica, surgiu daquele jeito. Mas não. O embrião, desde o momento do sexo, desde o momento da fecundação, ele passou por muitas transformações. Né? De uma célula, de um material genético básico que veio da mãe e do pai, ele vai ter que passar por muita coisa. Né? Nessa foto aqui, a gente consegue observar, por exemplo, as transformações que aconteceram no embrião de sapo. Né? Você pode observar aqui, ó, nessa primeira foto, a gente tem aqui um ovo. Né? Você pode ver que dentro desse ovo, o que você tem? Várias bolinhas. Né? O que são essas bolinhas? Todas essas bolinhas aqui vão se transformar num sapo apenas. Né? Você tem aqui, cada célula vai ser responsável por uma transformação, por uma mutação para surgir um ser ali. Né? Nessa parte do meio, o que a gente tem? A gente já tem aqui a formação de um sapinho jovem, né? Que é nada mais do que um girino. Todo mundo já conhece, todo mundo já deve ter visto na água um girino. Né? Mas olha a transformação que esse bicho passa do ovo para o adulto. Muitas. E é claro que não é num passe de mágica que isso aconteceu. Isso é um processo bem complexo. Para o ser humano, para um cachorro, para um cavalo, vale tudo a mesma coisa. São fases bem complexas que vão tomar alguns dias, né? E que no final ali da gestação a gente vai ter um ser humano completo, formado. Né? Isso é bastante interessante. Tá? Para isso, quem que começa a estudar essa área? A embriologia. A embriologia é uma área muito importante e você pode pensar assim, nossa, mas qual que é o papel da embriologia na minha formação como um farmacêutico, né?
é uma área muito grande. De lá para cá, o homem ele já começou a entender muito a formação dos embriões de vários seres vivos. Você pode observar aqui nessa foto que a gente tem, pessoal, a gente tem aqui 3 estágios, né? A gente tem aqui nessa linha de cima o estágio que a gente chama de o estágio inicial. Você pode ver que você mal consegue discernir, né, essas formas aqui. Você vê o estágio aqui intermediário, que você já consegue ver algumas diferenças, né? E aqui o estágio tardio, que já é quase o estágio de formação do feto. O que é mais interessante disso aqui é o seguinte, você pode ver que cada coluna que eu tenho, cada palito aqui, ó, é uma espécie diferente. Então eu tenho nessa primeira coluna aqui, vertical de pé, eu tenho peixe. Aí eu tenho aqui um anfíbio, eu tenho uma galinha. Aqui esse quarto é um gambá, vem um gato. E esse último aqui, o que que é? É o ser humano. Olha que interessante, né, pessoal? Quando você compara os embriões nas primeiras semanas de formação, você pode ver que você não consegue diferenciar o ser humano de um gambá, por exemplo, né? O ser humano de uma galinha. Eles são muito parecidos, não é verdade? Mas quando você observa as semanas passando, o que vai acontecendo? Você chega aqui no finalzinho da embriologia, aí você já consegue ver uma diferenciação. Olha o ser humano, por exemplo, né? Como ele está diferente agora de um gato. Como está diferente de um pintinho, por exemplo, né? Olha que curioso isso, certo? Isso é embriologia. Essas transformações que a gente passa durante a nossa vida intrauterina, dentro do útero da nossa mãe. Né? É curioso porque aqui a gente já tem uma frase que um filósofo grego muito famoso, Aristóteles, disse, né? Ele falou uma frase em latim que é ex ovo omnia, ou seja, tudo deriva de um ovo. A gente só está acostumado a pensar em galinha vindo do ovo, né? Mas não. De uma forma ou de outra, todos nós fomos formados a partir de uma célula, né? Durante a fecundação, durante o ato sexual, a gente tem ali 2 células, uma célula que vem do pai, outra que vem da mãe, e eles se juntam e formam o ovo, o zigoto, que é a primeira célula do seu organismo. Isso vai dar origem a quem nós somos daqui a várias semanas, né? Muito interessante isso. E o professor estava falando até agora que a embriologia é uma área muito importante, por quê? Bom, a embriologia, ela vai ajudar, por exemplo, a gente entender como funcionam os nossos genes. Então, ela é uma área importante para o estudo da genética, para a gente entender, por exemplo, genes ligados à doença, genes ligados à formação dos nossos órgãos, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que existem alguns genes que estão presentes em determinadas doenças. Nasce, por exemplo, uma criancinha com leucemia, ou nasce, por exemplo, uma pessoa com uma deformidade óssea. Como que a gente vai entender um pouquinho como funciona essa doença? Como funciona o tratamento da doença? A gente vai entender isso quando a gente olha o embrião, quando a gente estuda um pouquinho o desenvolvimento do embrião, para entender que ponto que esse gene passa a ser prejudicial, o que, que aconteceu exatamente. É isso. Outra área que a embriologia está muito inserida é também no estudo de medicamentos. Quando você mais do que ninguém sabe, você como futuro farmacêutico, né, que todo produto que é comercializado, que é permitido pela Anvisa, ele é um produto que tem que ser muito bem estudado para a gente entender sinais adversos, problemas, complicações, né? Quando a gente tenta estudar um pouquinho do dano de alguns medicamentos em crianças, a gente estuda também a repercussão que ele teria em embriões da vida intrauterina. Né? A gente utiliza, por exemplo, modelos de animais, modelos de célula, para a gente entender se aquele antibiótico pode ser tomado durante a gestação, se a gente pode ter uma determinada vacina que pode ser dada para gestantes. Isso mostra um pouquinho que a embriologia faz parte aqui do estudo da nossa saúde. Certo, pessoal? Isso são, então, coisas, informações muito importantes. Na embriologia, então a gente percebe que a gente vai estudar algumas fases que compõem o nosso estudo, a área chamada estudo do embrião. Tá? A gente tem aqui 4 fases que vão ser bastante estudadas pela gente hoje, né, e que vão ser revisadas depois. Né? Quais são essas fases? Primeiro, fertilização. Depois vem a clivagem. Depois vem a gastrulação. E depois vem a neurulação.
Nossa, professor, eu estou perdido, né? Não estou entendendo o que você está falando. Calma, o professor já está falando que a embriologia é um período dentro da gestação, né? Da vida dentro do útero, e que vai levar várias semanas para a formação de tudo aquilo que você tem. De uma célula pequenininha, a gente vai dar origem ao quê? A um organismo completo. Muita coisa tem que acontecer ali para que de uma célula você acabe formando quem você é, certo? E essas fases, essas etapas que o embrião passa, é que a gente vai estudar agora nesse momento. Né? Bom, a gente tem aqui, então, pessoal, a primeira fase da embriologia. É uma fase que não deve ser muita novidade, porque faz todo sentido a gente começar a estudar a embriologia pela fertilização. O que é fertilização? Bom, para que você tenha um ser humano novo, você tem que ter dois seres humanos se reproduzindo, né? Dois seres humanos realizando sexo. Né? Fertilização é o momento em que o homem, ele, ao ter o ato sexual com a mulher, vai doar o seu gameta para que ocorra a fecundação. Né? Para quem não lembra o que são os gametas, são as células sexuais, certo, pessoal? Por exemplo, nessa foto aqui, nesse desenho, a gente percebe o ato da fertilização. O que é isso? A célula sexual do homem são os espermatozoides. Então, dentro do aparelho reprodutivo do homem, a gente tem o sêmen, o líquido reprodutivo, e que dentro desse sêmen nós temos milhões de células sexuais que são os espermatozoides. O espermatozoide tem essa aparência, é uma célula pequenininha e que tem uma cauda, certo? Toda vez que um homem ejacula, por exemplo, ele está liberando no seu sêmen milhões de espermatozoides. Né? A gente já chegou a falar sobre isso na aula de material genético. Lembra, pessoal? O que a gente tem de importante dentro do espermatozoide? Dentro da célula sexual do homem? A gente tem o material genético do homem. Lembra que a gente falou disso? A gente falou que o espermatozoide que nadasse mais rápido, ele seria o espermatozoide que vai participar da geração de um novo ser vivo. Né? O que está acontecendo aqui na foto é exatamente isso. A célula sexual do homem, o espermatozoide, ele está encontrando a célula sexual da mulher, que é o óvulo. O que a gente pode perceber dos dois? Você percebe que o óvulo, ou o ovócito, né, ele é uma célula muito maior que o espermatozoide. Você pode perceber que ele é uma célula aqui mais de 50 vezes maior que o espermatozoide. Né? Ele tem que ser, porque a célula sexual feminina, o óvulo, ele vai carregar uma grande quantidade de nutrientes, de energia, para manter o feto, o embrião, viável nas primeiras semanas. Né? O que acontece quando o espermatozoide, que nadou mais rápido de todos os espermatozoides, encontra o óvulo? Ele vai penetrar nesse óvulo e ele vai dar origem a essa primeira fase, que é a fertilização. Tudo que é fértil significa dar origem a alguma coisa. Né? Por exemplo, na agricultura, as pessoas plantam diversos tipos de vegetais, por quê? Eles esperam que o solo fértil, ou seja, aquele solo rico, dê origem a novos seres vivos, aos vegetais. Aqui é a mesma coisa. A fertilização é quando você tem uma célula sexual masculina que encontra a célula feminina. Eles vão fecundar e vão fertilizar um novo ser vivo. Né? No momento em que o espermatozoide mais rápido ele penetra no óvulo, o óvulo ele vai dar uma descarga de cálcio para que ele consiga eliminar todos os espermatozoides que estão logo atrás. Porque esses espermatozoides aqui não podem entrar. Eles não podem entrar junto com o mais rápido. Só o mais rápido deve entrar na célula. Né? Por quê? O material genético desse aqui, ele vai se juntar ao material genético da célula da mãe, para que você restaure o número original. Lembra que a gente falou que o pai dentro do espermatozoide só tem metade do material genético? Metade do material genético que está no espermatozoide encontra outra metade que está na mãe e restaura o número original do ser humano. Você talvez lembre que a gente conversou que no teu corpo você é formado por milhões de células. Lembra disso? Cada célula tem 100% do teu material genético. Todas as células têm 100% do teu material genético, com exceção das células sexuais. A gente falou na época que as células sexuais, ou seja, os espermatozoides e o óvulo, eles só tinham
50%, só tinha metade. Na época, talvez não fizesse sentido explicar, mas por que todas as células têm o material inteiro e as minhas células sexuais só têm metade? Por esse momento aqui. Quando acontece a fertilização, metade de um mais metade do outro faz o quê? Restaura o número original, 100%. Deu para entender? Quando ocorre a fertilização, a gente daí vai formar a primeira célula do ser humano, que é o quê? Zigoto. Zigoto significa primeira célula que você tem no organismo. Né? E de lá para cá, a gente vai ter várias fases que vão transformar essa célula inicial em outras coisas, até dar origem ao feto. Né? Bom, aqui a gente entra na segunda fase da embriologia. Ela se chama clivagem. O que é clivagem, pessoal? No momento em que acontece a fertilização, ou seja, o espermatozoide, ele penetra no óvulo, você vai ter então a transformação, a fusão do material genético dos dois, e você vai ter a formação do zigoto, que é a primeira célula. A partir daí, essa célula única, o zigoto, ele vai começar a se dividir em várias novas células, certo? Eu não sei se alguém perguntou alguma coisa, pessoal. Ou o professor escutou? Acho que o professor está escutando coisas aqui, né? Não, esquece. Acho que o professor ninguém fez uma pergunta, né? Bom, continuando então, né, pessoal? Você tem um zigoto, que ele vai se dividir em duas células, né? E a partir dessa fase chamada clivagem, o zigoto, ele vai se dividir em várias células. Dividir, dividir, dividir. Clivagem significa quebrar. Significa se dividir. É basicamente isso que acontece quando a gente tem o momento da clivagem. Você pode observar aqui, ó, que a gente tem o zigoto que se dividiu uma vez. Ou seja, o zigoto era uma bolinha, era uma célula apenas, aí você teve uma divisão. Uma célula se transformou em duas. Só que ele não vai parar por aí. Ele vai ficar se dividindo, e se dividindo, e se dividindo, até o momento em que ele chega numa massa de 32 células. Uma massa de 32 células, ele tem um aspecto de uma amora. Todo mundo aqui já deve ter visto uma amora, aquela fruta, né? É por isso que a gente chama uma massa de 32 células, um embrião, quando tem 32 células, de moro. Essa palavra lembra a palavra amora, né? O que é isso? Isso é o momento em que você já tem 32 células, né? E essas células são muito importantes para a gente, porque essas 32 células vão dar origem a muitas coisas que você tem no seu organismo, né? Essa divisão não para por aí. Na verdade, a gente vai ter uma divisão muito maior. Divisão, divisão, divisão. Até um momento em que você tem uma massa com 500 células. Né? Esse momento você passa a chamar essa massa de embrião de blasto. Né? Fala assim, nossa, professor, mas por que ter esses nomes? Né? Esses nomes acabam ajudando um pouco a gente a entender que fase o embrião está. Quando a gente está estudando, vendo um vídeo, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Aqui a gente mostra que isso aqui não é para você decorar, que não vai cair na prova, né? Mas todo ser vivo, ele tem o seu processo de embriologia, de formação de embrião. Né? E cada tipo de ser vivo, ele vai poder ter essa divisão de uma forma diferente. Então, por exemplo, tem embriões que só vão ter a divisão aqui em cima. Você tem, por exemplo, a célula que é o zigoto, e você tem a divisão aqui em cima, né? Só vai ocupar parte da nossa célula. Outras, ele vai ter uma divisão pela célula inteira. Você pode ver pelo que está escrito no slide aqui, ó, que as aves, os peixes, os répteis, somente metade do embrião vai ter essa célula se dividindo. A parte de baixo, a célula vai ficar intacta. Por que isso, pessoal? Essa parte aqui de baixo é gema. Eu não sei se alguém já viu, quando você, às vezes, pode ter pego um ovo galado, quer dizer, um ovo que foi fertilizado, que tem um pintinho ali dentro, né? Muitas vezes você pega um ovo, quebra, você vai cozinhar, né? E quando você percebeu, você tinha a formação de um embrião ali. Um pintinho, por exemplo, que estava nos primeiros dias de vida, né? O que você percebe? Você percebe que um pintinho, uma massa meio deformada, né? Porque ele não estava completo. Você percebe que tem, além do pintinho, além do embriãozinho, você tem uma massa de gema que fica grudado no pintinho. O que é isso? A gema nada mais é do que essa metade da célula aqui do embrião que não se dividiu. Olha que curioso, né? A gema nada mais é do que parte do embrião. Opa, o senhor espirro.
né? Desculpe. Aqui embaixo, a gente percebe que os mamíferos, eles já vão ter uma divisão do embrião completa, de cima a baixo, né? Tem uma coisa, pessoal, que é muito curiosa. Essas primeiras células que a gente está falando aqui, nessa fase de clivagem, você percebe que elas devem ter alguma coisa de especial, né? Porque são as primeiras células que você tem no seu corpo, né? Vocês já devem todos ter ouvido falar de uma expressão chamada células-tronco. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de células-tronco, né? As células-tronco são aquelas células que são muito especiais, porque são células que podem dar origem a muitas linhagens de células diferentes. Inclusive, a gente usa células-tronco para tratamento de doenças, na verdade. Uma pessoa, por exemplo, nasce com algum tipo de problema em algum órgão, certo? E a gente já deve ter visto em jornais, em livros, em filmes, que as células-tronco, elas podem servir como tratamento para você repor um órgão, para você conseguir fazer tratamento, recuperação de uma lesão que você teve. Células-tronco têm esse potencial. Elas podem se transformar, se diferenciar em qualquer célula que você tem no seu corpo. Aí vem o grande potencial, né? Se você parar para pensar, faz sentido as primeiras células do embrião serem células-tronco. O embrião ele não vai ter que ter essas células formando tudo que existe no corpo deles? Faz todo sentido, então, as primeiras células do teu corpo serem as células-tronco, né? Essa parte de células-tronco é interessante porque hoje a gente estuda a forma de você congelar, de você usar células-tronco para tratamento de doenças, não é verdade? Estamos falando aqui, por exemplo, de embriões, as primeiras células deles são células-tronco, mas também algumas células do teu cordão umbilical, elas também têm uma pequena quantidade de células-tronco. Por esse motivo, hoje, alguns hospitais especializados costumam congelar o cordão umbilical de uma determinada pessoa para que no futuro, quando ou se ela tiver alguma doença, ela pode usar suas próprias células-tronco para tratamento das doenças, né? O que o professor está falando não é corriqueiro, porque isso, em primeiro lugar, é caro, né? Você precisa manter essa célula congelada, isso em nitrogênio líquido, né? Estamos falando aí de 200 graus negativos, isso é caro de se manter, né? E nem todo hospital pode fazer. No Brasil, existem pouquíssimos hospitais que fazem isso, né? Infelizmente, isso ainda é algo para a população privilegiada, economicamente, né? Porém, a gente percebe aí que no futuro, quem sabe daqui a algumas décadas, isso pode estar mais acessível para a gente, certo? Como é que a gente sabe de célula-tronco? Como é que a gente pode salvar vidas no futuro? Estudando embriologia. É o que a gente está fazendo agora, né? Bom, aqui a gente tem um outro desenho que mostra para a gente, né? A gente tem aqui 3 exemplos. Então, um anfíbio, como por exemplo um sapo, a gente tem aqui uma galinha no meio e aqui embaixo mamíferos, como por exemplo nós, né? Mostrando para a gente ali as primeiras horas de divisão. Você pode observar aqui de uma célula única, a gente tem o quê? A gente tem essa divisão, que o professor estava falando, a clivagem, né? Até o momento em que a gente tem uma massa repleta de células, como por exemplo aqui nessa terceira fase. Ó. Isso aqui é uma blasto. Então a gente teve aqui o zigoto, que é uma bolinha única, uma célula única. Algumas horas depois, pela clivagem, a gente teve várias divisões. Uma célula com 32 células. O que é isso aqui? Uma mórula. Depois de um determinado tempo, a gente tem aqui uma massa com 500 células, que se chama a blasto. Chega um momento em que a blasto, essa massa aqui de 500 células, ela vai ficar repleta de líquidos. Nesse momento, é o momento de você ter esse embrião aqui sendo implantado no útero, né? E é o que a gente pode ver aqui nessa imagem, tá? Aqui a gente tem o caso embrião de uma galinha, né? Você tem aqui a parte de cima a formação do embrião, e você tem toda essa seção aqui, ó, essa parte amarelada, está escrito yolk. O que é yolk em inglês? É gema. Então você pode perceber que a gema que você tem no ovo da galinha é essa reserva, metade do embrião, que serve ao quê? Manter o embrião viável. Né? Aqui a gente tem uma foto de microscopia eletrônica, microscópio bem avançado, né? Mostrando para a gente aqui os primeiros dias de divisão de uma galinha. Né? Você tem aqui nessa parte superior a formação das células que estão sofrendo clivagem, elas estão se dividindo, elas estão quase naquela fase de
mórula, que o professor falou, de 32 células, né? E você tem toda essa parte de baixo aqui, ó, que não está se dividindo. O que é yolk? Só que é gema, né? Nossa, professor, você está falando até agora só de galinha. Por que você está falando de galinha? Bom, todo mundo deve ter percebido que estudar a galinha é mais fácil, né, pessoal? Porque a galinha, ela põe ovo, é mais fácil de você estudar a embriologia, a formação de embrião, porque hoje nós temos equipamentos que conseguem manter o ovo da galinha incubando, né, uma espécie de incubador artificial, então é mais fácil a gente estudar a embriologia da galinha e plotar isso, comparar isso, extrapolar para a gente, ser humano, né? Mas a gente também tem fotografias de embriologia em humanos, né? O professor gostaria de mostrar aqui no vídeo, falando um pouquinho dessa clivagem e da formação final do embrião nessa fase de clivagem, que é chamada de blastocisto. Blastocisto é essa massa que ele já tem, que vai se implantar na parede do útero, que é o momento que a gente começa a gestação. O útero, por exemplo, ele vai ficar implantado na parede do útero, né, o embrião, para que ele comece ali a gestação, né? Vamos dar uma olhada nesse vídeo, tá, pessoal? Vamos lá. Esse vídeo aqui é um pouco lento, então o professor vai falando enquanto isso, tá? Olha só, aqui a gente tem o sistema reprodutivo da mulher, a gente tem aqui nas tubas uterinas, que são esses dois túneis que a gente tem aqui no ovário, né? Você tem o embrião não, desculpa, você tem aqui o zigoto, que foi fecundado, o espermatozoide já encontrou o óvulo, e aqui a gente tem a primeira fase da nossa clivagem. A célula já se dividiu em duas, né? À medida que o zigoto vai se encaminhando para a parede do útero, ele sai do ovário e vai se encaminhando para a parede do útero, o que está acontecendo? O embrião está se dividindo. Ó, 40 horas depois da fertilização, você percebe que a gente tem uma massa agora de 4 células. As horas vão passando e o que aconteceu? Ó, estágio de 8 células. Isso aqui é 2 dias e meio depois da fertilização, né? O óvulo vai se deslocando aí em direção ao útero e a célula vai sofrendo clivagem. Cada vez mais vai se dividindo, cada vez mais, até ele formar aquela massa que a gente chama de mórula, né? Chega um momento em que a divisão é tão grande que ele vai avançando e vai formando uma massa já de centenas de células, né? Olha só, nesse momento aqui, ele está naquela fase de mórula, 32. Chega um momento em que ele sai da tuba uterina, ó, a mórula aqui, esse é o terceiro dia, né? Terceiro dia, ele já tem 32 células. As células tronco estão aí, ok? Cada uma dessas bolinhas é uma célula tronco. 3 dias depois, a gente tem, então, a migração desse zigoto. Agora esse zigoto já está com líquido ali dentro, ele já passa a ser chamado de blastocisto, né? Esse líquido vai ser importante para a formação das outras estruturas, né? Olha aí para a gente, formação do blastocisto, né? Isso aqui é 4 dias e meio depois do ato sexual, né? Você vai ter aqui uma parte do embrião que vai tocar, olha só, ele vai se grudar na parede do útero, né? A gestação ocorre no útero, que é o momento agora em que o embrião vai ficar ali grudadinho e você vai ter o sinal do quê? O útero vai ter uma sinalização para que ele possa ajudar a ter essa comunicação. Mãe vai ficar comunicada com o embrião para a formação das outras estruturas, né? E o tempo vai passando, ó, aqui a gente já está 5 dias depois, e aí a gente passa para a próxima fase, né? Veja como a coisa é bem complexa, né? Só que a gente não descobriu do dia para a noite. Muitos anos foram necessários, muita pesquisa, para a gente identificar direitinho essas porções, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, pessoal, se até o momento a gente tem alguma dúvida, alguém gostaria de perguntar algo que não ficou claro. Tudo tranquilo até agora? Talvez alguém esteja sendo difícil, não sei. Se tiver difícil, fala para o professor que a gente para e explica de novo. Tá bom, pessoal? Eu venho reparando que os alunos na live, eles às vezes acham alguma coisa difícil e têm vergonha de perguntar. Você tem que lembrar uma coisa, né, pessoal? Ninguém nasceu sabendo. Muito menos o professor, né? E ninguém aqui é obrigado a ficar dando showzinho de pessoa que entendeu. Às vezes, se você não entendeu, pare para perguntar, né? As pessoas inteligentes são aquelas pessoas que têm autoestima de
não ter vergonha de ter dúvida, né? Às vezes a gente fica meio inibido, eu sei como, né? Eu sou ser humano que nem vocês, às vezes a gente está numa sala cheia de gente e o cara fala uma coisa, nossa, todo mundo entendeu, menos eu, não é possível, né? Você fica quieto, você fala, ah, tudo bem, né? Ninguém falou nada, então provavelmente o problema sou eu. Não, não faça isso, né? Ninguém é melhor do que ninguém, tá? O professor está dando esse papo furado aqui só para fazer você compreender que é muito importante você perguntar quando você está perdido. Bom, pessoal, beleza então. Continuando aqui, tá? Se tiver dúvida, dá um grito pro professor, né? Bom, depois dessa fase de clivagem, a gente tem a fase mais importante do nosso embrião. Você já tem essa massa de células, né? E o professor falou que essas células vão ser muito importantes. Elas têm um potencial grande do quê? De formar tudo que você tem. A gastrulação é um momento em que essas células vão começar a se organizar para formar três coisas que são muito importantes para o embrião. Elas são chamadas de folhetos embrionários. O que são os folhetos embrionários? Quando essas células elas vão formar camadas. Você deve ter visto que o nosso corpo, como o professor falou, ele é formado de tecidos, ou seja, camadas de células, né? O embrião, ele tem então essas células, essas 500 e poucas células que estão ali dentro, e essas células vão se rearranjar em camadas. Essas três camadas, uma camada mais interna, uma camada no meio e uma camada mais externa, como se fosse um sanduíche. Elas se chamam folhetos embrionários, como está escrito aqui no slide, ou folheto germinativo, né? Nós temos, então, três camadas que vão se originar a partir de todas essas células que o embrião formou, né? São as camadas endoderme, mesoderme e ectoderme. O que significa esses nomes, né? Endo significa dentro. Então, a endoderma, você pode observar pelo desenho aqui, ó, é a camada mais interna, mais por dentro que se forma do nosso embrião. Meso significa no meio. Então, é a camada que fica aqui em sanduíche, a camada intermediária, essa que está aqui em laranja. E ecto significa por fora. Ectoderma é a camada mais externa que a gente tem que estar aqui em vermelho. O que vai acontecer com o embrião, então, a partir da gastrulação? Nessa fase, você vai ter, então, as células se arranjando em folhetos, em camadas, e essas camadas, elas têm uma palavra aqui especial para a gente entender o que acontece. Elas vão ficar se dobrando umas nas outras para dar origem a todas as estruturas que o seu corpo tem. Então, de células, a gente vai ter a formação de camadas. De camadas, ou seja, de folhetos, a gente vai ter um folheto, uma camada dobrando em cima da outra. E passando por baixo e passando por cima, como se você estivesse fazendo um embrulho de presente. Agora, no Natal, por exemplo, vai todo mundo pegar um presente e embrulhar. Você não vai comprar um presente de Natal e dar seco para a pessoa, tá aqui. Não. Você vai colocar bonitinho no embrulho de Natal, né? Para você fazer um presente de Natal, pegar ali um papel, uma embalagem, vai fazer uma dobradura. Então, a parte de dentro vai ser amassada, colocar na parte de fora e você estica, etc. Um papel você vai dobrar em cima do outro e vai dobrar, amassar, recolher, até você formar uma camada bem bonita de presente, né? A gastrulação, de uma forma bem tosca, que o professor acabou de falar, é isso. Né? Você tem camadas que vão se dobrar e vão se desdobrar para formar o ser vivo. Acontece que cada um desses folhetos, endoderme, mesoderme e ectoderme, ele vai ser responsável por algumas estruturas do seu corpo. Por exemplo, a endoderma, que é esse folheto de dentro, essa parte aqui amarela, ela vai ser responsável por formar um sistema digestivo da pessoa, o tubo digestivo. Então hoje, se você está aqui vendo a aula do professor Bruno, e você tem, por exemplo, um estômago, você tem um intestino, né? É porque você, lá na tua fase de embrião, teve uma camada de células, que é a camada de dentro, a endoderma, que se dobrou várias vezes para formar hoje o que você, no adulto, é o sistema digestivo. A camada do meio, que é a mesoderma, ela se dobrou, se transformou para hoje, você adulto, representar o que você tem como esqueleto e musculatura.
E por último, a camada mais por fora, que é a ectoderma, camada externa, ela nada mais é do que hoje o seu sistema nervoso e a sua pele. Olha que interessante, né? Você olha para essas camadas de célula aqui e você não imagina que elas têm o potencial de virar o teu cérebro, a tua pele, o teu estômago, mas é exatamente isso que acontece. Né? É claro que isso pode parecer muito complexo para a gente, mas você tem que lembrar que de uma célula, a partir da fertilização, o seu embrião vai se transformar num feto, que é uma versão em miniatura de você mesmo. Olha que lindo isso. Né? Então, é realmente alguma coisa bem complexa. Aqui a gente pode ver um corte transversal nesse slide. O que, que é isso? Você passou uma faca aqui e você tirou a tampa e você está vendo aqui por dentro. Né? Você pode perceber que a gente tem esses 3 folhetos. Então, a ectoderma que tem azul, parte por fora, ele vai se desdobrar e se transformar até formar o quê? A pele e o sistema nervoso. Você tem aqui a camada do meio, que é a mesoderma, parte rosa, que vai formar a tua musculatura, vai formar o teu esqueleto, tua coluna vertebral. E você tem a camada interna, que é a endoderme, que está em amarelo, que vai formar o quê? Vai formar o teu sistema digestivo. Olha quão complexo você pode ter a formação do embrião. Né? Chega um momento em que essa massa ainda não é muito bem caracterizada como uma coisa viva, né? Se você olha isso num videozinho, no microscópio, como a gente vai fazer daqui a pouco, você percebe que não tem muito cara de embrião ainda. Claro que não. Esses tecidos eles estão se dobrando, estão se transformando ainda. Né? Porém, chega um momento que a gente tem a quarta fase, que é chamada de neurulação. A neurulação é uma fase muito importante, porque é o momento que você vai formar o teu sistema nervoso. Por isso que a gente cria um parênteses aqui e a gente faz uma fase só para ela. Hoje, o ser humano, qualquer ser vivo, na verdade, né? O tecido nervoso é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Na aula de tecido nervoso, quando a gente estuda o cérebro, a gente percebe a importância que o cérebro tem na nossa vida. Né? Bom, não é nenhum segredo, então, que o embrião vai ter que ter uma fase só para entender como formar o tal do cérebro, que é a neurulação. O que é isso? É aquela camada mais de fora que a gente falou, a ectoderme, ela vai se dobrar para formar o que a gente chama de crista neural. Você pode observar aqui nessa fatia de baixo, ó, você tem a camada mais externa, que é a endoderma, e ela vai se dobrar, um pedacinho dela vai aqui, ó, ficar como se fosse uma bolha. Isso aqui é o tubo neural. O tubo neural vai ter a formação do quê? Vai ter a formação do teu sistema nervoso, do teu encéfalo, da tua medula espinhal. Olha como isso é importante para a gente. É importante para você ter ali a formação do sistema nervoso que conduz todas as tuas atividades. Isso é fundamental para a gente. Né? Aqui o professor quer mostrar um videozinho que a gente tem aqui, primeiro, o nosso embrião. Né? Ele vai começar a se transformar. Esses folhetos que o professor está falando vão começar a se dobrar uns nos outros, se transformar, né, para dar origem ao quê? As estruturas que o nosso corpo é feito. E você vai poder ver aqui um contador do lado, que é aqui os dias que vão se passando, e esse contador aqui de baixo é o tamanho. Perceba que o nosso embrião começa com 1 milímetro, né? Algo assim minúsculo demais. Bom, vamos lá. A gente tem aqui a célula inicial, né, na embriologia. O tempo vai se passando. Olha só, no dia 16, você vai ter o dobramento da camada de fora, que é a ectoderme, né? A ectoderme se dobrou e formou aquele tubo neural que o professor falou, né? Ó, dia 17. O tubo neural está se formando, está se amassando, se dobrando, e o ser vivo vai se formando. O professor falou que o tubo neural vai dar origem ao quê? Vai dar origem ao teu sistema nervoso. Então, no dia 19, você já tem a formação do quê? Do encéfalo e da medula espinhal que fica nas suas costas, né? A gente já tem aqui a caracterização de uma medula bem definida, né? Olha só, dobras neurais, no dia 22. Você já triplicou de tamanho, olha só, 3 milímetros, né? O tempo vai se passando e o embrião vai aumentando de tamanho, ele vai formando novas estruturas, como os sômitos, que vão dar origem à coluna vertebral. Até o momento que você olha de ladinho, e o que você tem aí? Ó? Você tem já um embriãozinho formado. Você pode ver que a formação desse embrião é bem estranha, né, pessoal? Você vê aqui uma massa que parece mais um réptil aqui, né? Você pode ver que parece talvez uma ave, um girino, né? Você tem aqui o cérebro na parte da cabeça, no dia 28. Você já tem aqui a medula espinhal, né? E olha só, você tem apenas 4,5 cm.
Em menos de um mês, você já teve ali a formação do cérebro, do sistema nervoso como um todo. Olha que incrível é a embriologia, né? Naturalmente, o tempo vai passando, e a gente vai formando estruturas cada vez mais complexas. Né? Bom, chega uma hora em que a gente tem ali, do embrião, a gente já tem a formação ali de algumas estruturas. E a partir desse momento, a gente começa a chamar o embrião de feto. Tá? As pessoas costumam olhar, por exemplo, o embrião, e elas costumam chamar isso de feto. Né? O feto nada mais é do que um embrião que já está formado. O embrião, por exemplo, que tem a formação do coração batendo, já tem a formação do sistema nervoso. Isso é feto. E, pessoal, durante os meses de gestação, quando, por exemplo, você tem ali o feto sobrevivendo dentro do intrauterino, né, dentro do útero, você tem a formação de algumas camadas, algumas estruturas que vão cuidar, vão manter o embrião viável, o embrião sendo nutrido, cuidando da respiração dele, né? São camadas e membranas, são estruturas acessórias que são chamadas de membranas extraembrionárias. Só é nada mais é do que pecinhas, estruturas, que vão manter o embrião viável, o feto viável dentro do útero, né? Então, por exemplo, você tem aqui a foto de um embrião, né? Você percebe aqui que o embrião, ele não está isolado dentro do útero, né? Ele está fixo na parede do útero e você percebe que você tem aqui, ó, em rosa, em azul, vasos sanguíneos que estão comunicando o feto com a parede do útero. O que é isso, pessoal? Isso aqui são os vasos sanguíneos maternais. Isso aqui nada mais é do que a placenta. A placenta é a estrutura que comunica o feto com o útero da mãe, né? É pela placenta, por exemplo, que a criança vai receber o sangue com nutrientes, que ele vai receber, por exemplo, oxigênio para manter os tecidos viáveis, né? A saturação de oxigênio. Então, veja como a comunicação materno-fetal é importantíssima para a gente. Né? No finalzinho da gestação, por exemplo, a mãe vai passar anticorpos para a criancinha, né? Vai passar os nutrientes, enfim, vai manter a criança viável. Claro que nada é perfeito. Da mesma forma que essa comunicação da placenta ajuda o feto, ela também pode prejudicá-lo. Né? Por exemplo, existem algumas doenças que a mãe pode transmitir para a criancinha via placenta. Todo mundo aqui já pode ter ouvido falar que algumas infecções, como por exemplo o HIV, podem passar pela via intrauterina. O que é isso? A mãe contaminada passa a doença para o feto. Isso ocorre via placenta. Infelizmente, o vírus é tão pequenininho que ele consegue passar pela barreira que a gente tem aqui na placenta. Uma barreira que poderia reter muita coisa, mas não consegue reter tudo. Né? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar que durante a gestação é muito perigoso, por exemplo, a mãe ficar fazendo ingestão de álcool, a mãe ficar fumando, a mãe fazer uso de algumas drogas, por exemplo, né? Tudo isso prejudica a vida do feto. Por que prejudica a vida do feto? Pelo sangue que vai passar para a criancinha, você pode transmitir substâncias tóxicas, né? Tudo que você come, tudo que você consome de medicamento, ele vai ser metabolizado pelo teu sangue. Né? Então você pode passar substâncias nocivas à criança, como, por exemplo, bactérias e vírus. Então, olha como é importante a gente cuidar da vida de uma pessoa, já pensando ali na criancinha que está sendo gerada. Né? Aqui a gente mostra também outras membranas, no caso até de outros animaizinhos, né, como por exemplo as aves, os répteis. Você tem, por exemplo, aqui a gema, não tem essa aves, os répteis não tem uma placenta, que nem a gente. Tem ali aquela comunicação da mãe com o feto. Então o que eles têm? Eles têm um ovo. A casca do ovo, ela vai ter estruturas ali que vão manter o embrião ali respirando, recebendo alimentação, como o próprio professor falou, a gema, né? Aqui, por exemplo, você tem um réptil, olha só um lagartinho aqui, né? O lagartinho tem a gema que vai manter ele durante os meses de gestação viável, enquanto o ovo está sendo o quê? O ovo está sendo chocado, né? Aqui no caso do franguinho, do pintinho, é a mesma coisa. Olha a quantidade de gema que vai manter o bichinho viável, certo, pessoal? E aqui a gente tem um grande gráfico aqui, um fluxograma, que resume essa parte inicial da embriologia que o professor explicou para vocês. Né? Olha o que a gente tem aqui. O fluxograma começa, primeiro, pela célula inicial, que é o zigoto. O zigoto é o momento que você teve a fecundação, então, espermatozoide
fecundou o óvulo. Você vai ter ali a primeira fase da embriologia, que é a clivagem, que é a divisão de um zigoto em várias células. Essas células são as células-tronco, tem um potencial muito grande de gerar estruturas. Você vai ter ali uma massa de células, quando você já tem uma fase avançada da clivagem, sendo chamada de blástula. A blástula vai ser implantada na parede uterina. Nesse momento, você vai ter essas células em grande quantidade que vão se organizar em folhetos embrionários. Aí começa a fase chamada de gastrulação. Esses 3 folhetos embrionários que se formam, eles são importantes porque vão dar origem a tudo que você tem no seu organismo. A gente está falando então da parte interna, o folheto mais interno, que é endoderme. A endoderme vai formar o quê? Pele, cabelo, os olhos, mas principalmente sistema nervoso. Olha só, cérebro e medula espinhal. Você vai ter um tecido, um folheto embrionário do meio, o intermediário, que é a mesoderme. A mesoderme vai formar boa parte das coisas que você tem. Vai formar a musculatura, vai formar os rins, vai formar os teus órgãos sexuais, sistema circulatório. E você tem a camada mais interna, que é a endoderme, que vai formar o quê? O tecido respiratório e o trato digestivo. Você não deve decorar isso para a prova. O senhor não vai perguntar assim, o que forma a endoderme, né? Quais coisas são formadas na ectoderme. Não, não é isso que vai ser perguntado, né? O que é importante você saber é que a embriologia é uma fase complexa, porque de uma célula você vai ter a divisão e a transformação de algo que era único para uma massa grande de células que depois passam a ser folhetos e que depois passam a ser órgãos para formar o que existe mais complexo na gente, né? E aqui nesse slide final, você pode observar o quê? Ó? Você pode observar aquela foto que o professor mostrou lá no começo da aula. Você tem aqui nessa fase primária, ó, a formação de um embrião nos primeiros dias de vida. Você pode observar que cada linha a gente tem uma espécie diferente. Aqui a gente tem na linha de cima um peixe, depois uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, e aqui por último a gente tem um ser humano. Veja que nos primeiros dias de vida, você não consegue diferenciar um embrião de galinha, um embrião de tartaruga com o teu embrião, o ser humano. À medida que as semanas vão passando, você vai ter o quê? Você vai ter a modificação do embrião, você vai ter a formação de estruturas únicas, e até o momento em que a gente tem a formação do feto. Você pode observar aqui que o feto de um peixe já conseguimos diferenciar de um feto de uma tartaruguinha. Por sua vez, também conseguimos diferenciar de um ser humano. Olha que incrível. Mas, professor, por que então, nas primeiras fases, nos primeiros dias, os embriões são todos iguais e só depois a gente se diferencia? Bom, basicamente é o seguinte, time que está ganhando, a gente não mexe. Os mesmos genes que trabalham na formação do embrião jovem, na tartaruga, no peixe, na salamandra, eles foram mantidos no ser humano. Por quê? São genes que são importantes e são genes que a gente pode usar ao longo da evolução para todos os seres vivos. A gente não precisa criar novos genes para fazer coisas sérias, né? Já que a gente tem esse manual de instruções, que é a embriologia, a gente pode usar essas fases que está no início da vida para a formação de qualquer tipo de embrião. Só depois que a gente começa a se especializar, formar pecinhas novas, isso a gente já está falando de semanas mais avançadas. Aí a gente forma um feto com a aparência de cada um, né? Veja como, pessoal, para a gente finalizar essa aula aqui, né? A embriologia é, na verdade, um estudo bem complexo, né? A gente não tem que ficar decorando isso, porque a gente está falando de algo que é grande, complexo, mas dá para ver que é algo que é bastante fascinante também, né? Algo que é muito importante para a gente entender como que a gente se forma, né? E o que pode fazer mal para a gente. Por isso que hoje a gente tem, por exemplo, a fase de gestação, uma ciência tão bem estudada, né? Então a mulher vai lá no terceiro mês de gestação, já entende o que pode se comer, o que tem que fazer, coisas que ela não pode consumir. Tudo isso a gente sabe graças a estudos bem intensos em relação à embriologia, né? Bom, a aula de hoje, acho que a gente estudou já bastante coisa, muitos nomes, muitas coisas novas, né? Eu queria aproveitar então, pessoal, esses últimos minutos para ver se alguém tem algum comentário, se alguém tem alguma dúvida, fique à vontade.
Professor, essa matéria é muito interessante, a hora até passou muito rápido. É verdade mesmo, né? Isso aqui é bem... Eu também gosto bastante disso, né? É interessante que a embriologia é muito linda, né? O professor não está mostrando aqui, na verdade, para vocês alguns vídeos, porque a aula fica muito pesada e fica lenta. Mas se você, por exemplo, dá um Google, você vai lá no YouTube, tem milhares de vídeos mostrando fase de embrião de galinha, fase de embrião de ser humano, vídeos acelerados, né? É uma coisa muito legal. Você consegue ver, por exemplo, os órgãos, né? O coraçãozinho batendo logo nos primeiros dias de vida, é uma coisa muito legal, né? Vale a pena vocês darem uma conferida, tá? Obrigado, Luiz, né? Eu queria saber se alguém tem algum outro comentário, pessoal, alguma outra observação. Tudo tranquilo? Beleza, então, tá? Se não há nenhuma dúvida, nenhum comentário, então, professor, desejo uma boa noite para vocês, certo? Bons estudos. Não deixem de fazer a questão de frequência para você ganhar presença, né? E até a próxima semana, pessoal. Um grande abraço a todos. Boa noite.